Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, desejando a todos os nossos irmãos que esta seja, mais uma vez, uma noite memorável, repleta da bênção de Deus sobre cada um de vós, como, na verdade, já tem sido desde que estamos envolvidos neste ambiente, nesta atmosfera tão espiritual, onde já sentimos a presença de Deus nesta casa, neste culto, e é impossível qualquer pessoa que estiver de fato ligado no Espírito, neste culto, dizer que não sentiu a presença de Deus. Que Deus seja glorificado por isto, e eu quero convidá-los a uma leitura bíblica que tem como base segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Enquanto você encontra este texto, a minha palavra de louvor a Deus e gratidão, mais uma vez, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Paulo, pela sua hombridade, pelo seu cuidado para conosco, e também agradecer ao pastor Eduardo, que está na condução deste trabalho, pela oportunidade facultada. Que esta seja uma noite abençoada também para os nossos pastores. Palavra do Senhor no capítulo 10 de 2 Coríntios, versículo 1 em diante, diz assim o texto sagrado: além disto, eu, Paulo, rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Eu repito o versículo 2. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E eu repito o versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém. Estas palavras são palavras ditas pelo apóstolo Paulo e direcionadas à igreja de Corinto, considerando que esta igreja tornou-se uma das mais importantes na vida de Paulo, porque ela foi gerada durante o seu ministério, ou através do seu ministério. E por esta razão, Paulo utilizou a primeira e a segunda carta para falar àqueles crentes e trabalhar a formação e a base desta igreja. Formação e base de uma igreja que se fortaleceu e foi conceituada como uma igreja forte e poderosa, a ponto de se destacar na igreja de Corinto a sua riqueza pela variedade de dons espirituais. Não obstante ela tornar-se uma igreja poderosa, uma igreja com riquezas de dons espirituais, mas também entre a igreja de Corinto, ou dentre os crentes em Corinto, haviam vários problemas que precisavam ser resolvidos, inclusive problemas de convívio e de relacionamento. Por esta razão,
Paulo vai direcionar esta carta para orientar aqueles crentes na conduta e no comportamento que deveriam ter uns com os outros. Se você reclinar a sua atenção, em especial ao capítulo 10 de 2 Coríntios, você vai perceber que nas orientações que Paulo destaca ou apresenta aos crentes aqui, falando sobre comportamento, falando sobre conduta, Paulo vai apresentar-se como exemplo diante desta situação e colocar as suas próprias experiências, por exemplo, dizendo que as suas batalhas e os seus conflitos espirituais, aliás, os seus conflitos não eram mais resolvidos na força do braço, até porque Paulo entendia que esta não era uma guerra pessoal, que esta não era uma briga pessoal. Paulo entende e orienta aqueles crentes, colocando como exemplo a sua conduta, o seu comportamento, dizendo que ele entendia que todas as vezes que era confrontado, que todas as vezes que era ou que enfrentava adversidades, estas lutas e estas adversidades ou até confrontos eram considerados como uma guerra espiritual, como uma batalha espiritual. E por ser uma batalha espiritual, ele não enfrentava na força do braço, como já disse anteriormente, mas ele enfrentava estas batalhas ou esta guerra espiritual com armamentos espirituais. Por isto que, por exemplo, no versículo 4, Paulo está dizendo: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Paulo está identificando aqui, na verdade, as armaduras ou os armamentos espirituais que devemos usar para estas guerras, para estas batalhas espirituais. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos e destacar aqui, pelo menos, algumas destas armas que a igreja possui e devem ser usadas nas batalhas espirituais. Muito provavelmente eu esteja falando a pessoas que estão em um ambiente de guerra. Muito provavelmente eu esteja falando a pessoas que estão enfrentando guerra espiritual, batalhas espirituais, batalhas estas que refletem, por exemplo, no casamento, batalhas estas que refletem na saúde, para algumas pessoas batalhas estas que refletem na vida moral, para outras pessoas esta batalha, a reflexão ou o fato dela repercutir na sua vida é no âmbito psicológico. Existem então armamentos espirituais que devem ser usados diante desta guerra ou desta batalha espiritual. A primeira armadura ou arma espiritual que eu gostaria de destacar aqui, associada às orientações do apóstolo Paulo, eu destaco como uma arma importante ou necessária para a igreja de Cristo, para todos os crentes, que é a arma da palavra de Deus. Existem guerras, existem batalhas que não se vence no braço. Existem guerras, existem batalhas que você pode vencê-las utilizando ou recorrendo à palavra de Deus. Todos nós que gostamos de Bíblia sabemos que no Antigo Testamento os homens, os reis, chefes de exército, muitas vezes antes de sair à batalha, recorriam aos profetas, aos sacerdotes, porque eles entendiam que a palavra de Deus na boca desses homens trazia para eles a orientação ou o sim e não para sair a uma batalha. Dentre algumas ferramentas de consulta espiritual, existia no éfode do sumo sacerdote aquilo que era chamado de Urim e Tumim, a mudança da coloração destas pedras ou refletir delas trazia a resposta do sim ou a resposta do não, da parte de Deus para os reis
e chefes de exércitos. Agora, é preciso entender que hoje nós vivemos esta arma espiritual e podemos possuí-la e utilizá-la para as nossas guerras, porque o ambiente de culto, que muitas vezes destacamos como um momento de adoração a Deus, de glorificação a Deus, embora sabemos que quando viemos ou nos apresentamos diante do Senhor, nos apresentamos para adorá-lo na beleza da sua santidade, mas também para ouvir a sua palavra, porque acreditamos que é a palavra de Deus que nos orienta, que é a palavra de Deus que nos direciona, que é a palavra de Deus que vai dar a nós a direção ou a resposta das nossas decisões. Permita-me dizer que a nossa geração precisa valorizar a palavra de Deus como uma arma poderosa. A nossa geração precisa acreditar que existem homens que têm a palavra de Deus na boca para orientar a sua conduta, o seu comportamento, as suas decisões e as principais delas. Então entenda, e eu quero acreditar que esta é uma noite que será marcada pela orientação de Deus, pela sua palavra, para as tuas decisões. Esta será uma noite que será marcada pela orientação através da palavra de Deus para aquilo que você precisa na sua vida, seja no contexto espiritual ou no contexto material. É a palavra de Deus que vai direcionar, é a palavra de Deus que vai te orientar, é a palavra de Deus que vai dar a direção certa para a sua vida. Só que é interessante destacar que não apenas como arma poderosa a igreja possui a palavra de Deus, mas ela também possui uma segunda arma, que eu destaco esta arma como primordial para a igreja de Cristo, que é a arma da oração. Ou seja, a igreja possui a oração como uma arma poderosa. Eu tenho defendido a frase de um grande escritor nesses últimos dias e usado a seguinte expressão: não tem nada mais poderoso do que orar, porque eu acredito que a oração é uma arma poderosa. Alguns minutos aqui, pastor Eduardo conduziu um período de oração, e eu acredito que esta arma poderosa, quando foi usada aqui, já trouxe resposta a pessoas, já trouxe libertação a pessoas, já trouxe uma nova dimensão à história de pessoas, já promoveu resultados na vida de pessoas que posteriormente serão testemunhados aqui. Eu acredito no poder da oração. Agora, precisamos nos apropriar desta arma poderosa, precisamos acreditar no uso desta arma poderosa e entender que não tem de fato nada mais poderoso do que a oração. Eu me lembro aqui falando a vocês da expressão do profeta Eliseu, quando uma mulher diante de uma crise vai consultar o profeta, e vale a pena ressaltar que naquele período, quando recorriam aos profetas, é porque de fato acreditavam que a resposta de Deus estaria na boca daqueles homens. E esta mulher, quando vai até o profeta, recorrendo a ele, por causa da crise que estava enfrentando, lembre-se os senhores de 2 Reis capítulo 4, que o profeta Eliseu olha para aquela viúva e faz a ela uma pergunta, dizendo: o que tens em casa? A mulher responde: tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Olha a orientação do profeta: volta, vai à tua casa, peça vasos emprestados aos teus vizinhos, entra, fecha a tua porta e ora com os teus filhos e deita azeite sobre aquelas vasilhas. Ora, esta mulher foi até o profeta buscar uma orientação. Esta mulher foi até o profeta buscar uma resposta de Deus para a sua vida, mas a
orientação do profeta a ela foi: vai orar, porque a tua resposta, porque o teu milagre, porque a tua vitória virá através da oração. Eu sei que é complicado falar de oração a algumas pessoas que estão vivendo a tecnologia e trazendo ela para o mundo espiritual, achando que as respostas de Deus acontecem no estralar dos dedos. E eu poderia dizer que muitos de nós podemos testemunhar com as próprias experiências que houve respostas de Deus na nossa vida que não vieram por outra ferramenta a não ser pela oração. Existem portas que não foram abertas e não serão por outra ferramenta a não ser a oração. Eu fico um pouco empolgado falando sobre oração, porque eu acredito no poder da oração e que ela é uma arma poderosa a ser usada. Alguém certo dia perguntou a um pregador, dizendo: quantas horas o senhor ora? A resposta dele foi: não passo muito tempo orando, mas também não passo muito tempo sem orar. Qual foi o conceito da oração? O conceito de oração de alguém que quer ter uma vida com Deus aplicada à oração, não apenas uma hora, mas passando toda a sua história em comunhão com Deus, vivendo a oração. Oração é uma ferramenta poderosa. Pessoas recorreram a ela diante de crises, de adversidades, de ameaças, de provocações. Me lembro agora de Ana e Penina. A Bíblia diz que quando esta mulher era provocada por Penina, porque ela gerava e Ana não concebia, Ana não podia gerar. Ora, Ana não resolveu os seus confrontos na força do braço, Ana não resolveu os seus confrontos com armas carnais, mas a Bíblia diz que todos os dias Ana foi à oração, e enquanto estava orando, mesmo que de forma equivocada, a sua postura, a sua atitude foi interpretada, mas ela perseverou na oração, e Deus respondeu à oração de Ana, lhe trazendo Samuel. Esta noite eu quero liberar da parte de Deus esta profecia para a sua vida, e acreditar que Deus está trazendo resposta de oração. E eu repito isso aqui: Deus está trazendo resposta de oração. Há pessoas que estavam e estão clamando, há pessoas que estavam e estão pedindo, como o pastor Eduardo disse aqui agora há pouco, sobre alguém que persevera, orou, não obteve resposta, mas continua orando. Olhe para cá, o máximo que você puder, olhe para esta câmera. Deus está trazendo um tempo de resposta para a sua oração. Deus está trazendo um tempo de vitória para a sua vida. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. A pergunta é: pastor, e quando e como eu preciso orar? Aí eu vou usar uma frase que Deus me conceituou há algum tempo, e eu digo que a oração, ela é tão importante na nossa vida, que ela é considerada no quesito de relacionamento entre o homem e Deus. Eu repito, a oração, no que diz respeito ao relacionamento entre o homem e Deus, ela é uma escada que faz o homem subir, mas a falta dela abre um abismo que faz o homem descer. Eu repito, porque eu preciso orar? Quando eu preciso orar? Paulo escreveu em outro momento dizendo: orando em todo o tempo. Eu repito isto: orando em todo o tempo. Quando é que eu preciso orar, pastor? Por que eu preciso orar? Porque orar é viver relacionamento espiritual. Eu já disse em uma outra ministração e repito nesta, que lá em casa, e eu não digo isto por lisonja também, não é autopromoção, mas é apenas como testemunho, que nós praticamos a oração, e me emociona muitas vezes de surpresa perceber que os meus filhos estão dentro do quarto orando. Um deles, o mais velho,
que já está sendo utilizado para ministrar para jovens, usa uma frase que um determinado dia eu fui ouvi-lo pregar e vi ele utilizando esta frase. E a frase que o Felipe sempre usa é esta: eu não oro só quando eu preciso, mas eu oro quando preciso e Deus dá o que eu preciso. O que é que Deus quer dizer com isso para a sua vida? Não ore só enquanto você precisa de uma porta de emprego. Não ore só enquanto você precisa de uma resolução de problema. Não ore só enquanto você precisa que Deus realize um milagre. Não ore só enquanto você precisa que Deus determine uma vitória. Ore enquanto você precisa da vitória, mas continue orando depois que Deus abriu a porta, depois que Deus realizou o milagre, depois que Deus determinou a vitória, porque oração é relacionamento, oração é uma escada que faz o homem subir, mas a falta dela abre um abismo que faz o homem descer. Oração é ferramenta poderosa. Paulo está dizendo: as armas da nossa milícia não são carnais. Quais são as armas que a igreja possui, pastor? E devem ser usadas na hora da batalha, na hora da guerra espiritual. A igreja tem a palavra de Deus, a igreja tem a oração. São ferramentas, são armas poderosas a serem usadas no momento de guerra e batalha espiritual. Mas há uma terceira arma que a igreja possui e deve, também pode ser usada diante de uma batalha espiritual. Que arma é esta? A arma chamada arma do louvor. Eu repito isso aqui: que arma é esta? A arma chamada arma do louvor. Interessante, pastor Alexandre, a igreja possui a palavra, a igreja tem a arma chamada oração, mas a igreja também tem, pastor Juca, uma arma chamada louvor, adoração. E deixe dizer algo para vocês: existem batalhas, existem guerras que a gente só vence quando a gente decide adorar. Eu vou repetir isto: existem batalhas, existem guerras que a gente só vence quando a gente decide adorar. Adorar aqui é louvar a Deus, prestação de culto, prestação de louvor. Precisamos acreditar que não tem nada mais importante na nossa vida do que palavra de Deus, oração e prestação de culto. Mas quando nós adoramos a Deus, quando nós prestamos um culto de louvor e adoração ao Senhor, Deus resolve mover os céus ao nosso favor, ao nosso respeito. E enquanto você está adorando, enquanto você está glorificando a Deus, eu já ouvi alguns pastores tratando deste assunto e usar uma expressão que por alguns momentos eu ficava pensando: o que de fato isto queria dizer? Só sentindo na pele, só vivendo a experiência, eu tive uma melhor compreensão disto. Tem batalha que você vai vencer ela, mesmo enquanto está diante dela, ao invés de reclamar, ao invés de baixar a guarda, começar a agradecer a Deus antecipadamente pela vitória. Eu vou repetir: tem batalha que você vai vencer, ao invés de reclamar ou baixar a guarda, começar a agradecer a Deus antecipadamente pela vitória. A maioria dos irmãos sabem que a minha esposa, ela foi infectada pelo Covid-19. A nossa igreja se reuniu e se uniu em oração pela vida da Silvana. Eu e ela, como a nossa família, fomos amparados, cuidados pelos nossos pastores, especificamente pelo nosso pastor presidente. Mas naquele período de muito conflito, eu estou agora auxiliando pessoas nestas situações, porque eu senti na pele que o coronavírus ou o Covid-19, pessoas que têm esta enfermidade, não são assoladas apenas na carne, não são assoladas apenas no físico, mas são assoladas também psicologicamente, emocionalmente. Houve momentos da minha vida que eu entrei em crise dentro do meu quarto.
muitas vezes precipitadamente indo para as redes sociais, falando, mas era tamanho o meu desespero, a minha situação diante daquela adversidade. Mas houve um dia que o Senhor me visitou dentro do meu quarto, e quando eu estava naquele momento pré-depressão, permita-me usar esta expressão, quando eu estava naquele momento pré-depressivo, o Espírito do Senhor disse para mim: levanta daí, você não é esta pessoa para baixo que está mostrando, você tem uma alegria nata, você tem felicidade, você tem a presença de Deus. Saí do meu quarto, fui tomar um banho, chamei os meus filhos, disse: vamos para a sala, vamos fazer um culto, e eu vou fazer este culto online. Fomos para a sala de casa, adoramos a Deus, glorificamos a Deus. Era uma quinta-feira, se não me falha a memória. Só que enquanto a minha esposa na UTI, e nós sem resposta alguma, expectativa alguma do médico acerca dela, na sala de casa adorando a Deus, prestando culto, Deus entrou dentro daquele quarto. No dia seguinte ela saiu da UTI, 2 dias depois ela recebeu alta do hospital. Olhe para cá e perceba o que Deus está me orientando a te dizer aqui. Tem batalha que você só vai vencer quando tomar a decisão de agradecer a Deus antecipadamente pela vitória. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Eu repito, esta guerra, este conflito, esta batalha, você vai vencer quando simplesmente se posicionar diante de Deus, adorando, glorificando, exaltando o nome de Jesus, porque o louvor é uma arma poderosa. Como não lembrar de Josafá, que diante de uma ameaça, que diante de uma guerra, foi buscar a Deus, e Deus orientou Josafá dizendo: orienta o povo, ou reúna o povo, o exército, e vai de em frente, de encontro ao inimigo. Só que faz diferente, coloca os cantores, os músicos, os tocadores à frente. Eu quero que você entenda isso aqui. Josafá recebe uma orientação de Deus, Josafá recebe uma orientação espiritual. Eu até acredito, isso é uma analogia que eu faço, que alguém vai dizer assim: será que o nosso líder está na direção de Deus? Como pode ordenar o exército, organizar o exército e dizer que eles devem, Jonatas, ir à batalha sem armamentos à frente, sem espada nas mãos, com cantores, com tocadores, com músicos? Só que o que Deus estava ensinando aqui é isto: tem batalha que não adianta você querer usar as suas armas. Guarde a tua espada, guarda a tua flecha, guarde as tuas estratégias, guarde as tuas ferramentas, e deixa Deus agir do jeito que Ele quer. Só vai agradecendo a Ele. Mas pastor, eu ainda estou num ambiente de guerra. Antecipe a tua adoração, antecipe o teu culto de gratidão, antecipe a tua prestação de culto. E a Bíblia diz que quando eles chegaram no acampamento dos adversários, todos eles já estavam mortos. Por quê, pastor? Porque enquanto Josafá e o exército e o povo adoraram a Deus, Deus entrou no arraial dos inimigos e resolveu dissipar aquilo que era ameaça, aquilo que era problema, aquilo que era adversidade. Como não lembrar, obrigado, como não lembrar de Paulo e Silas, enquanto estavam na prisão, certamente sem nenhuma perspectiva do que aconteceria depois dali, mas resolveram abrir um culto. E eu gosto de destacar que a ordem do culto é: oravam e cantavam, oravam e cantavam. Só que quando eles estão orando e cantando, a Bíblia diz que veio um terremoto. Deus mandou um terremoto. Existem algumas peculiaridades do texto que me chamam muito a atenção. Por exemplo, o fato da Bíblia dizer que aquele terremoto fez tremer os alicerces. A pergunta é:
Por que este terremoto não foi logo direto ao assunto? Permita-me usar esta expressão. Não desacorrentou Paulo e Silas, não libertou eles imediatamente da prisão. Por que primeiro nos alicerces? Porque tem coisa que enquanto você está adorando, Deus quer fazer, mas Deus não quer trabalhar remediando situações. Eu repito isto: Deus não quer trabalhar remediando situações. Preste bem atenção. Tem problema que Deus quer tratar a raiz dele. Tem problema que Deus quer tratar o alicerce dele. Eu estou revestido desta graça de Deus para liberar esta palavra para a sua vida e dizer: te prepare, Deus esta noite vai mexer a raiz do teu problema, naquilo que te inquieta, naquilo que te incomoda, naquilo que está trazendo transtorno, naquilo que está colocando em confusão a sua vida. Deus vai trabalhar raízes, alicerces de problemas e vai determinar a vitória sobre a sua vida. E a Bíblia diz que tremeram os alicerces, e de repente Paulo e Silas se viu libertos daquela prisão. Foram abertas as portas daquela prisão, e eu conceituo isto aqui como uma ferramenta poderosa. Qual, pastor? Porque louvaram, porque adoraram. Deus trouxe um terremoto para determinar um tempo de liberdade àqueles homens, de vitória a eles. Eu finalizo este momento para orar com você, para através desta palavra pregada, finalizada com a oração, ministrar sobre a sua vida e dizer que Deus vai mudar a tua história a partir de hoje. Deus vai mudar a tua situação a partir desta data. Eu repito isto: Deus vai mudar a tua história e a tua situação a partir desta data, porque a igreja tem arma, e a arma chamada palavra de Deus, oração e louvor, são armas que quando usamos ela, não tem batalha que não vençamos, não tem guerra, não tem peleja que a gente não possa vencer. Essa noite Deus está trazendo esta dimensão para a sua vida. Deus vai mudar a história do teu casamento. Deus vai mudar a história da tua família. Deus vai mudar o estado clínico, a situação de saúde que está sendo assolada na tua casa. Deus vai lhe abrir portas. Deus vai resolver problemas. E eu libero esta palavra com muita convicção. Eu não vim vazio para este culto. Eu vim cheio da graça de Deus te dizer que estas armas poderosas vão trazer resultados para a sua vida. Quem sabe esta semana ou no decorrer dela, pastor Eduardo, o telefone de pessoas vai tocar, correspondências vão chegar no endereço, situações vão acontecer no ambiente físico, e é Deus dizendo: eu estou te dando vitória nesta batalha, porque você acreditou na palavra de Deus, porque você usou a arma da oração, e porque você resolveu adorar e glorificar a Deus. Eu gostaria que você se aproximasse, se puder, do monitor, do televisor, desta câmera de celular, enfim, se aproximasse deste aparelho ao qual você está conectado, para curvar a sua cabeça e fechar os teus olhos. Se puder, faça isso. Se não puder, do jeito que você está e onde você estiver, eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida, crendo. Esta arma que já foi usada aqui esta noite, e que uma vez mais nos apropriamos dela, vai trazer resultados para a sua vida, vai mudar a tua situação. A nossa guerra é uma guerra espiritual, não é carnal. Os carnais, pastor Eduardo, nos afrontam, nos atacam, porque são carnais. Mas aqui existem homens espirituais.
Isto aqui não é um ambiente tomado por decisões humanas. Tudo que está acontecendo aqui, deixa eu dizer para você, tem oração em cima. Isto aqui está debaixo de oração. As decisões tomadas aqui são sob orientações de Deus. Então por isso que não tem batalha aqui que não é vencida, não tem guerra aqui que não é vencida. Prova disto são os testemunhos que nós colhemos. Esses dias foram completados 100 dias de culto, não foi isso? Nós estamos hoje, acredito que 102 ou 103 cultos, por aí. São mais de 100 cultos online. E você acha que isso está acontecendo em vão? Há um desgaste físico para esses trabalhos, porque tem gente aqui que quase não dorme, envolvido nesses trabalhos. Mas deixa eu dizer algo para você: não tem nada que façamos para Deus que não tenha recompensa. Não tem nada que façamos para Deus que não venha resultado. Eu libero essa palavra sobre a tua casa. Ela vai gerar resultado. Ela vai mudar situações. Prepare-se para testemunhos. E já antecipe a tua adoração. Já antecipe a tua glorificação. Já antecipe a tua prestação de culto. Curve a sua cabeça se você puder. Eu falo a pessoas que não são evangélicos ou que já foram evangélicos. Aos não evangélicos, aos que já foram evangélicos, eu gostaria que você se preparasse para, neste momento, tomar uma decisão diante de Deus. Ser crente, pastor Oséias, melhor do que isso, fazer uma aliança com Deus e reconhecer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. Fazer uma aliança com Ele, de que você vai dedicar a sua vida servindo a Deus, glorificando a Deus e fazendo parte deste ambiente de batalha, usando armas espirituais. Como o pastor Eduardo já disse aqui outrora, existe toda uma equipe por trás dessa ferramenta tecnológica, acompanhando decisões. Por isso, coloque nos comentários a tua decisão. Estou voltando para Jesus. Estou fazendo uma aliança com Deus. Estou decidindo a minha vida a Cristo. Mas eu quero orar agora por você que está vivendo uma guerra no casamento, uma guerra na vida financeira, uma guerra na vida espiritual, uma guerra no ambiente familiar, em qualquer contexto. Se você crê que esta batalha vai ser vencida, curve a sua cabeça, feche os teus olhos. A tua palavra fora pregada, Senhor, e eu te glorifico por esta oportunidade, para apresentar diante de ti agora mais uma vez as pessoas que ouviram a tua palavra, que entenderam que ela é uma arma poderosa, porque é através dela que recebemos orientações, é através dela que recebemos direção, é através dela que recebemos, ó Deus, a condução do teu Espírito para as nossas decisões. Pessoas também estão agora recorrendo à arma da oração, porque acreditam que a oração é poderosa, que ela é eficaz. Toma nas tuas mãos agora este teu filho e esta tua filha. Toma nas tuas mãos agora esta pessoa. Determina sobre ela a tua graça. Determina sobre ela a tua vitória. Estabeleça sobre ela o teu milagre agora, para a glória do teu nome. Abençoe o teu filho. Abençoe a tua filha. Resolva este